vamos sair da ADA, porque sempre votámos contra. Valença quer mais. Rádio Val do Minho, especial autárquicas 2021. Eu soube estar ao lado deles, lutando no dia a dia. Qual é o melhor dia para apresentar esta equipa? Sempre fomos coerentes. Valença merece mais. Entrevista. É o 31 de julho, a seguir entre agosto. Boa tarde, bem-vindos ao especial Autárquicas Rádio Val do Minho. É aqui que por estes dias estão a passar os grandes artistas, os grandes artífices, ou mesmo que dizer, os candidatos às câmaras municipais do Val do Minho. Hoje estamos em Melgaço. Horácio Lima é novamente o candidato da CDU à Câmara de Melgaço. Senhor candidato, muito boa tarde. A primeira questão é inevitável. O que é que o levou a candidatar-se novamente nestas eleições autárquicas? Eu candidatei-me porque, portanto, não tinha outra pessoa porque me quisesse candidatar-se. É muito difícil arranjar as listas aqui em Melgaço. Tanto é que nós temos muita gente que não é de cá para completar as listas. E, portanto, eu vi-me na necessidade de me candidatar porque não queria que o Conselho ficasse sem CDU. Sem esta alternativa de esquerda, não é? E, portanto, assim ficam umas eleições mais coloridas. Tem o cinzento. Não ficam só dois, não é? Fica só dois, não é? Não fica o cinzento e o preto. Fica também um vermelho. Mas disse-me que há dificuldades em arranjar listas. É muita dificuldade aqui. Aliás, vê-se com a percentagem da abstenção. As pessoas não estão interessadas portanto, nesta democracia. Em participar. E além de mais, há cada vez menos pessoas, não é? Sim, a cada vez sim. Isso é um problema do Conselho, não é? Um dos principais problemas é a desertificação. Mas isto está a acontecer em todos. Mas o que é preciso quer dizer, virar a coisa ao contrário. Portanto, arranjar maneira das pessoas poderem vir para cá. E nós temos muita maneira de fazer com que elas venham. Sr. Candidato, falar em pessoas, até podemos começar por aí, são dados muito recentes dos censos 2021. Melgaço foi um dos concelhos que mais perdeu, 15%. Isso preocupa, não preocupa? Preocupa, precisamente a desertificação do Conselho, não é? E antigamente quando os nossos reis conquistavam um concelho, qualquer coisa assim, a primeira coisa que faziam era consolidá-lo lá com pessoas e que muitas vezes não havia uma vila ou qualquer coisa assim, criavam-na precisamente para consolidarem aquela fronteira. Não é? Estamos a precisar de um Dom Sancho em Melgaço. E nós aqui temos três fronteiras. Exatamente. Nós temos a norte, temos a poente e a ocidente. Temos tudo, é tudo em Espanha, mas não é para nos defender dos espanhóis, que nós atualmente damos bem com eles. Mas é simplesmente o interesse que tem manter Melgaço com gente aqui nesta zona. Pelo menos portuguesa, não é? É para dizer que, portanto, Portugal começa aqui e Melgaço começa aqui. No marco de nós, acima do paralelo que passa por Cristóvão, não temos nada. Tudo que é Portugal, que fala português, é tudo abaixo deste paralelo. Exatamente. Muito bem. E, portanto, temos toda a razão para manter aqui o nosso Conselho com gente e gente ativa que faça por viver aqui. É uma verdade. Sr. Candidato, foram mais 4 anos de gestão socialista em Melgaço, mas foram 4 anos divididos praticamente em 2. Tivemos 2 anos normais e tivemos 2 anos em que rebentou a pandemia aqui no Concelho e no país e no mundo. Vamos começar por estes 2 últimos anos de pandemia. Sr. Candidato, que balanço é que faz da gestão socialista nestes 2 anos de pandemia? Nestes 2 anos de pandemia, praticamente, não teve, as iniciativas que teve não foram deles. Foi, portanto, do Governo Central. Porque era o Governo Central que tem a obrigação de zelar pelo Serviço Nacional de Saúde e por essas coisas assim. Aliás, estamos a fazer esta entrevista no seu domicílio. Vive em frente a uma das instituições que foi muito, muito afetada pela pandemia, a Santa Casa da Misericórdia de Melgaço, o Lar Pereira de Sousa. Isso deixou alguma consternação, não foi? Foi uma aflição, não é? Foi uma aflição estar aqui em frente à minha casa e tem uma coisa, teve de telefonarem um fim de semana para virem buscarem o lixo que estava aqui nos contentores, que a Santa Casa trazia, já sabíamos que tinha lá
infectados. E eles traziam aqueles sacos cheios daquilo que deitam fora, não é? Para ali, para os contentores. Estavam cheios a esbordarem. Aliás, veio aqui a televisão e andou à volta dos contentores, mas disso não falaram, não disseram nada. Foi preciso a gente telefonar a dizer que venham, que viessem cá liberar os contentores, porque era um perigo, não é? Mas vieram logo num domingo, vieram e esvaziaram tudo. Portanto, cumpriram. No geral, o apoio que a Câmara deu às instituições e ao comércio, o que é que pensas disso? Praticamente não deu apoio nenhum, que eu saiba. Eu também estou a falar, portanto, a CDU não elegeu ninguém nas últimas eleições. Portanto, nós não estamos na Câmara, nem na Assembleia Municipal. Não tem uma perspectiva mais interior. Portanto, não podemos falar muito do que lá se passa, não é? Portanto, um dia que a gente concorre com a esperança de meterem, pelo menos na Assembleia Municipal, alguém, para saber o que lá se passa, para depois podermos dizer, porque a oposição que lá temos é o PSD. Sim. O PSD, às vezes, vem para o Jornal aqui da Terra, preocupa duas páginas inteiras a falarem. Fala, quer dizer, escreve muito, mas não dizem nada. Nada. A gente, ao acabar de ler aquilo, quer dizer, perdeu tempo a ler aquilo tudo e não dizia nada. Quer dizer, é uma oposição fraca. É uma oposição fraca. Portanto, dá a impressão que não querem dizer mesmo. Portanto, que eles podiam dizer qualquer coisa, não é? Mas não. Falam e não dizem nada. Parte logo do princípio que a alternativa ao Partido Socialista aqui em Melgaço não é de todo o PSD. Não é. O PSD não era alternativa nenhuma, não é? Muito bem. E os outros 2 anos, Sr. Horácio? 2 anos normais, entre 2017 e 2019, houve festa do Alvarinho, houve festa do Espumante. Que balanço é que podemos fazer da gestão socialista desses 2 anos antes da pandemia? Portanto, tem a festa do Alvarinho, portanto, eles fazem essa festa e fazem bem e, portanto, desenvolver mais ou menos. Nós aqui, portanto, a agricultura é o Alvarinho, mais nada. É só o Alvarinho. E a festa tem sido útil, não é? Não se pode dizer que... E foram anos que correram bem, o Melgaço está na mesma? Correram, está na mesma, não. Passaram esses 2 anos, desses 2 anos, a calcetarem aquela rua que você estacionou o carro junto do Centro de Saúde. Sim. Depois passaram 2 ou 3 anos a calcetarem aquela rua até ao Largo da Feira. Sim. Portanto, só não fizeram mais nada. Agora fazem concertos nas freguesias. Isto, geralmente, aquelas publicações que fazem, especialmente a Câmara, sobre as obras que fazem, vêm todas essas obras que fazem nas freguesias. Mesmo que seja um calçamento, um arranjo qualquer, lá tem a fotografia com o Presidente. E acha isso bem? Com o Presidente. E acha isso bem? Mas espera, com o Presidente da Câmara. E o Presidente das Juntas não fazem nada? É que podiam pôr um Presidente da Junta que exigiu que fizessem aquela obra, ou que realizassem, não é? E são juntas socialistas, não é? E as juntas têm dinheiro, o Estado dá dinheiro para a Câmara, mas dá também para aquele que deve ser distribuído pelas freguesias. E aparece sempre o Presidente da Câmara em todas as obras que se fazem no Conselho. É ego demais. Exatamente. E curiosamente são todas socialistas, não é? São todos socialistas, exatamente, são todos socialistas, mas não querem de maneira nenhuma promoverem os presidentes das juntas. Está-me a dizer que há um excesso de promoção de imagem do Presidente da Câmara. É, exatamente, é um excesso. Vamos então ao que interessa nesta entrevista. Vamos debruçar-nos sobre o presente, sobre o futuro, sobre as metas, os grandes objetivos que é, como quem diz, o programa eleitoral. Não vamos ter tempo para tudo, certamente. Vamos tentar tocar num dos pontos principais. Começamos já por um item que tem marcado, Sr. Candidato, aqui o Distrito de Viana do Castelo. Melgaço não aderiu, mas é a empresa Águas do Alto Minho. Melgaço fez bem não ter aderido? Fez bem não ter aderido, mas não foi porque não quererem aderirem, foi porque as águas aqui em Melgaço estão distribuídas por as freguesias e não parece, dá a impressão que não tem união entre elas e, portanto, essa empresa do Alto Minho que está a ficar com as águas do distrito quer coisas que estejam feitas, que
que só tenham que receber no fim do mês o pagamento das águas que utilizam, não é? Sim. Não querem nada de fazer obras. Obras só querem daqui a uns anos, quando dão aos privados, daqui a uns anos que precisam de concertos, que precisam de modificações, então são nacionalizadas outra vez, que é para as câmaras e o Estado pôr tudo outra vez lindinho. Depois, quando for para cobrarem no fim do mês, isso é para os privados. Isso fazem isso nas águas, fazem em tudo. Em tudo. Eu lembro-me que na Inglaterra até tem um caso curioso. Os caminhos de ferro são privados. São privados. Porque, quer dizer, o Estado põe-nos a cobrar lindamente, sem problema nenhum, qualquer coisa depois para cobrarem, para encher a bolsa, vai para os privados. Depois, quando começa a haver um acidente, quando começa a haver problemas, aquilo que eles nacionalizam outra vez e arranjam outra vez. É isto, funciona assim. Não sei para que precisamos da gente. A água sempre foi pública, sempre foi pública. Não sei para que raio é que eles querem entregá-la aos privados. Para ir para baixo dessas montanhas, temos água a correr por todos os lados. Temos nascentes que eles não as utilizam. Aqui na vila, temos ali uma mina que a água vai diretamente para o lixo. Temos a fonte da vila, chama-lhe a fonte da vila, que sempre foi utilizada, também aquilo não se pode lá ir. Não se pode lá ir, que está escondido, está no centro de saúde, está ali pertinho. Se perguntar onde é a fonte da vila, vai lá ver onde era a fonte da vila, onde a gente ia antigamente com o caneco buscar a água. Bom, é isso, foi uma boa decisão do Executivo. Não ter aderido. Foi, não ter aderido foi uma boa, mas eu tenho medo agora, daqui para a frente. Exatamente. Mas parece que as coisas não estão a correr bem para lá, para essa. Acho que as pessoas não estão a gostar muito dessa privatização. E, portanto, isto não chegou cá. Mas não digo que não tivesse intenção de motivos. Enfim, pronto. Ó, Sr. Candidato, educação, como é que estamos em educação, em Melgaço? A educação, nós temos, portanto, vai para 50 anos, que houve o 25 de Abril, não é? Acho que as pessoas deviam estar mais mentalizadas para cumprirem aquilo que faz parte da democracia, que é pelo menos ir votarem. Não, estamos a falar das escolas. Pois, sim, mas isso começa nas escolas. Isso começa nas escolas. As pessoas não vão votar porque ninguém lhes ensinou que era preciso participarem. É preciso participar, a gente não pega, não é preciso trabalharem, fazer esforço. É só ir votar quando é preciso votar. Portanto, a CDU de Melgaço propõe o ensino de mais cidadania nas escolas? É isso? Mais cidadania nas escolas? Sim, mais cidadania, saberem aquilo que nós temos a democracia, mas a democracia é preciso utilizá-la, Não tem. E na estrutura? Como é que estão as escolas do Conselho? As escolas boas? As escolas estão boas, têm tudo o que lhes faz falta, eles às vezes até se fazem outra vez, fica tudo na mesma, mas a coisa funciona. Os currículos é que estão desatualizados, está-me a dizer, não é? As disciplinas, isso tudo, lá está-me a dizer que é preciso ensinar mais cidadania. Mais cidadania, exatamente. Pois, exatamente. E mais propostas para a educação? Os transportes escolares, como é que estão? Os transportes estão os transportes possíveis, não é? Os transportes escolares são os que servem também às populações. Portanto, agora que de férias há certos transportes para as populações que não existem porque não existem os alunos, não é? Pois. Os transportes trazem os alunos e trazem as pessoas. Exatamente. E agora, nesta altura de férias, as pessoas ficam... Nesta altura há muita falta de transportes. Há muita falta de transporte, não há, praticamente só as pessoas é que têm carros. Têm carros, não é? Mas os que não têm carros, coitados, estão lá na terra deles que não saem de lá. E sobretudo numa altura em que há turistas. Como é que está o turismo aqui no Conselho, Sr. Candidato? O turismo, é preciso, o turismo, reparem, nós temos, o turismo faz falta, tem de ser aproveitado ao máximo. Mas não nos podemos só basear no turismo. Isso sempre foi uma das minhas ideias. Porque, reparem, agora houve este problema do Covid. Sim. Lá foi tudo. Tudo está obrigado ao turismo. Fechou, não é? Fechou. Portanto, nós não podemos só trabalhar. Nós temos de procurar tirar o máximo proveito daquilo que cá temos. Olha, nós temos as águas, temos ali as águas do peso, as termas do peso.
Aquilo é uma mina para Melgaço. Aquilo é uma mina para Melgaço. Aquilo já lá tiveram 3, 4 hotéis. O que é que pensa da promoção das termas do peso? Está a ser bem feita? Portanto, você vai lá e tem águas, pode beber água, mas o que é preciso é explorar aquilo, que aquilo nos dê postos de trabalho. Porque esta fuga de Melgaço é por falta de trabalho. E nós com 3 ou 4 hotéis, não é um hotel, 3 ou 4 hotéis, ali, porque já os tivemos. E um está a nascer, o Hotel do Peso. O hotel, mas está a nascer, mas isso repara que depois do 25 de Abril, está todas, de 4 em 4 anos, todos prometem resolver o problema do peso. É o desconfio, porque lá voltam outra vez agora que está o hotel, aquela coisa, se calhar as obras param e a coisa fica para os próximos. Só acredita quando vê. Eu só acredito quando vir. Portanto, o que é preciso é desenvolver o peso. O peso tem aquelas águas que são milagrosas. Antigamente estavam os hotéis, estavam todos cheios, porque vinham para cá por causa a doença da moda, não é? Que diz que tratava a doença. Acha que é possível recuperar essa era de ouro das termas? Eu acho que sim. Era do Ranhada, do Rocha, do Peso. Até mesmo quem não tiver coisa assim, bem, porque passam aqui portanto, bem 15 dias, nem que seja 8 dias. Eles iam daqui sempre, vinham, e quando iam com mais saúde. Eu vou-lhe dizer, é que a água fazia bem e os diabéticos sentiam-se melhor. Há quem diga, bem, isto não vale a pena estar agora a provar, mas há quem diga porque eles lá, aqui tinham a dieta deles e aqui cumpriam. E quando estavam em casa, fugiam esse cumprimento, porque muitos vinham e tinham de fazer a dieta certinha, não é? Iam beber a quantidade de água certa, não é? E essas coisas todas, iam daqui muito melhor do que vieram. Eles que vinham para cá, mesmo que só lhes faça bem a dieta, mas as águas também fazem bem. Portanto, a CDU defende uma maior promoção das termas de Melgaço. Temos de aproveitar as termas ao máximo e já devia ter sido isso feito há muito tempo. O que é que estão à espera que o Estado comece a dar subsídios para quem utiliza as termas? Estão à espera disso. Não se pode estar à espera disso, porque isto é um bem para toda a gente, desde que tenham sítio para ficarem. Exatamente. Aqui, em condições. E não é nada, vindo essa gente cá para esses hotéis, depois temos aqui empresas que se dedicam ao turismo, não é? Que têm autocarros, têm essas coisas assim, podem fazer programas para conhecerem Melgaço. Há tanta coisa que se pode desenvolver a partir do peso. Como diz um candidato, um adversário seu, neste caso só há um, não é? Um adversário que não é do poder, é do PSD, Melgaço não pode ser só Alvarinho, não é? Não pode ser, tem de aproveitar tudo, é o que eu estou a dizer, até o vinho, o vinho verde tinto, até esse devia-se arranjar um nichozito. Porque uma pessoa, ao estar a fazer propaganda ao vinho Alvarinho, está a dizer que Melgaço tem um clima muito bom para o vinho Alvarinho. Mas há mais. E não terá, há outro, há vinho tinto, portanto tenta arranjar, os enólogos tentam arranjar maneira também de criar um nicho para isso, porque não nos custa, já que fazemos propaganda ao Alvarinho, não custa nada também dizer que há outras qualidades que dá a impressão que Melgaço só Alvarinho, não é? Pois, que é só o Alvarinho, não é só o Alvarinho. O Alvarinho é muito bom, não há dúvida nenhuma que a gente tem de o pôr à frente de tudo, não é? Mas não é só isso, nós temos de arranjar outras castas que deem um vinho bom, porque isto aqui, repare, nós temos essa vertente toda para poente, apanha o sol do fim do dia. Isso é bom para o vinho. É isso que cria o bom vinho. Muito bem. E portanto nós temos também de explorar isso. O vinho, as vinhas e o turismo dão emprego, Sr. Candidato. Como é que está o emprego em Melgaço? O emprego não há olha, o mal que tem, portanto, o Alvarinho é como estas, portanto, produções sazonais, quer dizer, quando vêm as vindimas, até vêm os espanhóis, põem aí cartazes aqui a pagar. Mas há necessidade de mais indústria? Pois, precisa de outras coisas, não é só isso, porque o Alvarinho só dá trabalho, é verdade que é preciso sulfatá-lo, enxofrá-lo, digo eu, enxofrá-lo também antigamente, mas agora parece só o sulfato, já dão os produtos todos. E, portanto, também eles, e podar, também vai dar muito que fazer durante todo o ano, mas o que dá é precisamente na altura das vindimas, que o trabalho é demasiado. É tudo junto, não é? E, portanto, o que temos já se vê de criar outros postos de trabalho,
que deem trabalho todo o ano. Como lhe perguntei, há necessidade de mais indústria em Melgaço? Sim, a indústria, mas não poluente, não é? Exatamente. Indústria, eles agora estão a fazer outra, portanto, fizeram Uma zona industrial, em uma zona Alvorete, não é? industrial e agora estão a fazer outra. Mas as zonas industriais geralmente são mais ligadas a empresas mais poluentes, quer dizer, que têm Agora, nós podemos, sempre em outros sítios, fazer Empresas não poluentes. Empresas não poluentes. Como por exemplo? Até portanto, nas freguesias, não é? Sim. Há empresas que se podem fazer fora desses... E habitação, Sr. Candidato? Custa muito viver em Melgaço? As casas são caras, são baratas? O que é que acha? As casas? Sim. Olha, nós no nosso programa, nós estamos a pensar... O programa de há 4 anos, Sim. Porque eles, o Solheiro, o antigo presidente, Sim. lia o nosso programa e fazia algumas coisas Iguais. Algumas coisas que nós punhamos ali, não é iguais, aproveitávamos-nas. E depois nós fazíamos outro programa na outra campanha. Sim. Este não faz nada, nadinha, não mexeu. Portanto, nós no nosso programa vamos ter atualizá-lo talvez em poucas coisas, não é? Sim. Mas vai ser só isso. Mas eu estava a falar disto propósito da habitação. Sobre a habitação. Sim. Na habitação, nós temos quando o 25 de Abril, portanto, depois do 25 de Abril, o Estado subsidiou muito a construção de casas de habitação para pessoas pobres, aquela coisa toda. Sim. Houve quem em Monção, no centro da vila, aquela coisa toda. Aqui em Melgaço fizeram o seguinte, fizeram umas barracas. Se quiserem ir lá ver lá em cima, no topo, lá de cima de tudo, fizeram umas barracas cobertas com amianto, não é? Pois. E aquilo que... São umas barracas autênticas, não é? Barracas. Depois os que foram para lá, coitaditos, foram substituindo as paredes de madeira com tijolos e aquela coisa toda e lá estão. Mais do amianto está lá em cima. E, portanto... Já propuseram à Câmara para adquirir casas. Pois, exatamente. Agora eles... Até no programa deles parece que vão fazer isto agora desta vez. Parece que está no programa. E segue-se que o que tem é que aquela gente está envelhecida, são velhotes, não tem carros, não tem nada. E coitaditos, eles estão degradados lá em cima, porque eles não podem subir a ladeira lá para cima a pé, só de carro. Ao ser candidato, mas é barato hoje, por exemplo, para um jovem que vem trabalhar para Melgaço, é difícil encontrar casa? Não, há muita facilidade de arranjar casa, e barata, e barata. Você vai ali à rua direita, Sim. Tem 2 casas ocupadas, o resto está tudo vazio. Portanto, falta emprego. Falta emprego. O emprego é que faz com que a gente, com que o Conselho não perca pessoas. Viver cá em Melgaço até acaba por ser fácil, não é? É fácil viver cá. O que é preciso arranjar emprego? Agora, aqueles querem, portanto, portanto, o teletrabalho, trazer para cá as pessoas que trabalham em teletrabalho. É uma boa ideia, não é? O que é preciso saber quem eles são. Reparem, vem para aqui para Melgaço, portanto, viver aqui em Melgaço, as casas têm. Sim. Não tem problema nenhum na casa. A vida ser mais barata, é barata. Nós, os espanhóis, vêm todos aqui comprar aos mercados daqui, portanto, os produtos aqui são baratos. O que tem é que uma pessoa não vive só disso. Pois. Uma pessoa precisa de ir ver portanto, o cinema, de ver um filme, quer dizer, ter outros meios e essas infraestruturas fazem e nós temos o cinema que fecharam. Pois. Temos essas infraestruturas, não é preciso construí-las, temos-las já. Não é? Isso. O que é que simplesmente tenta arranjar alguém que explore essas coisas. E para isso, exatamente, para isso é uma prioridade. Porque uma pessoa que está habituada a viver na cidade, que vai ao cinema, que vai a um teatro, que vai a isto, que vai a aquilo, se bem aqui para Melgaço isso não tem. E a razão é quase sempre a mesma, faltam pessoas? Portanto, depois faltam pessoas. Portanto, é preciso criar emprego e criar um meio onde as pessoas gostem de viverem. E telecomunicações, Sr. Candidato? Há sítios onde a net funciona muito bem, mas noutros sítios, se calhar, nem tanto. Aqui é uma maravilha, não tenho problema nenhum. No centro da vila, que é onde nós estamos. Lá para e cima, agora? Mas não vejo quem se queixe disso, lá para cima, para as freguesias, não vejo quem se queixe disso. Portanto, eu não sei. Também recentemente já foram instaladas algumas antenas, não é?
Sim, mas não vejo que é queixe disso. Portanto, eu aqui não tenho problema nenhum. Não há problemas. Não tem problema. Nesta situação. E saúde, Sr. Candidato? Como é que está Melgaço ao nível da saúde? Saúde. Centro de saúde? Agora é uma lástima. Olha, eu tenho... A minha esposa está doente, vou levá-la a Braga, agora, passada amanhã. Eu tinha lá uma consulta, eu estive bem no bairro para levar de urgência, porque eles disseram que quando tivesse problemas que eles Como é que está o urgência. atendimento aqui no Conselho? Mas aqui no Conselho não há atendimento. Eu deixei de ir ao médico de saúde, porque eles agora só atendem, portanto, na consulta aberta. Sim. Consulta aberta, não é? Portanto, as consultas normais de marcarem não está. Portanto, o que é que, por exemplo, a minha mulher precisa de uma consulta aberta, vai ter amanhã, porque é que tem consulta aberta, vai lá a consulta aberta, não é? Exatamente. Mas é difícil arranjar consulta. É necessário melhores condições de saúde. É aqui em Melgaço. ter mais médicos cá, porque agora, eu vou dizer uma coisa, as pessoas dizem que querem médicos, que querem consultas e não arranjam. Mas agora as pessoas só morrem de Covid. O que as matava antigamente... Agora já nem tanto. Antigamente parece que não morre ninguém. Já não há gripes. Pois não há gripes. A gripe, é verdade, desapareceu a gripe. Eu costumava me engripar sempre no mês de setembro. Porque tinha de usar chapéu, porque vinha aquele frio, e usava o chapéu e defendia-me disso. Mas geralmente eu esquecia-me e apanhava sempre o princípio de gripe. Desapareceu a gripe, se calhar foi o Covid, que é para pôr. Eles lá, no mundo deles, eles estão tão pequeninos que a gente não os vê. Mas no mundo deles, se calhar, são como nós. Andam-se a agarrar uns aos outros. Ó, Sr. Candidato, vamos-nos rindo, não é? Vamos-nos rindo. Mas depois a gente tenta se rir, porque o rir até e faz bem, não é? dar gargalhadas Faz bem à saúde. Ó, Sr. Candidato, e aquela gente que vive nas freguesias mais limítrofes para se deslocar, por exemplo, ao centro de saúde? Isso ainda é complicado? Isso resolvia-se, em vez de verem eles cá, irem os médicos, dar uma volta por concelho, porque nos determinados dias da semana um dia iam à Agava, no outro dia iam à Parada do Monte, no outro dia iam a Castro Laboreiro, e viam como é que estavam os velhos. Não era que os velhos estivessem doentes, antes de adoecerem, eles iam lá. É uma ideia da CDU? É uma ideia da CDU? Pois, é uma ideia da CDU, é essa. Portanto, repare, eu, quando veio o 25 de Abril, eu era bancário. E era... por vezes nós fazíamos de tudo e por vezes também me tocava a mim ser prospector. Sim. E andar para as aldeias. Pois eu chegava a ir, portanto, conheço o concelho todo, sem haver estradas. Sim. Eu cheguei a ir com a mala cheia de dinheiro ao Ribeiro. Sabe onde fica o Ribeiro em Castro Laboreiro? É lá no fundo. Pois eu não havia estrada e fui lá levar dinheiro, porque a gente ia levar o dinheiro dos imigrantes que mandavam e a gente prometia levar-lhes a casa. E a gente ia lá. E, portanto, eu conheço o concelho todo. Antes de haver estradas, porque agora uma pessoa pega no carro e dá um passeio e conhece melhor. Portanto, eu tenho, às vezes, em vez de ir... Tenho a minha filha, quer ir... quando quer sair, quer ir para Monção, para baixo. Mas a minha mulher quer ir para Castro, quer ir para cima. Sim. Isso é isso que vou conhecendo e vejo que as freguesias estão todas muito bem arranjadinhas. Pois, é isso que eu lhe ia perguntar agora. Como é que estão os acessos às estradas? As estradas agora estão boas. Estão boas e temos acessos para todos os lados. Sim. Para todos os lados. E temos uma coisa, que há bocado passou se era bom viver aqui em Melgaço. Nós temos aqui nas aldeias, temos autênticos palácios. Porque o imigrante foi para a França, mas com a ideia de voltarem. Isso é esse que foi construindo a sua casa, que são autênticos palácios. Quer dizer, eles fogem ao tipo de construção da nossa zona, não é? Trouxeram muitas vezes os projetos da França para aqui e construíram-nos cá. Mas eles com a ideia de virem para cá, portanto, para Melgaço, acabar a sua vida em Melgaço. Mas que é? Estiveram lá, nasceram lá os filhos arranjaram lá emprego. E ficaram por lá. E agora estas casas estão aí abandonadas, mas estão novas. São essas casas, se a Câmara quisesse,
era reunir toda essa gente e até essas casas podiam ser alugadas a pessoas que quisessem vir para cá. Mas com isto vamos dar, isto parece uma roda, vamos dar à questão do emprego, não é? Outra vez. Pois, outra vez, exatamente, mas se as pessoas vierem, está certo, o do emprego neste caso, eles querem trazer agora para cá, portanto, as pessoas teletrabalham, não é? Exatamente. Querem trazer. E essas pessoas que querem viver numa freguesia, tem campos tudo à volta, que gostam do campo, têm essas casas. Exatamente. Têm essas casas. Até podem não vir para aqui definitivamente, mas podem vir cá, passar uma temporada para uma casa dessas, não é? Porque o teletrabalho trabalha em qualquer sítio, não é? Ó, Sr. Candidato, e em relação à cultura, Melgaço tem eventos culturais, até gastronómicos, tivemos há pouco mais uma edição do Festival de Documentário de Cinema, temos a Festa do Alvarinho, em anos normais, claro, temos a Festa do Espumante. Melgaço está bem neste tipo de eventos, é necessário fazer mais, o que é que acham? Temos, portanto, sobre o cinema, nós temos cá esse portanto, concurso que faz um dos filmes, festival de cine documentários. Está bom. Eu este ano, no ano passado, fui praticamente a todos os filmes, mas este ano não fui porque tinha a minha esposa doente e não podia, não pude fazer nada, não é? Mas no ano passado gostei. Isso é para manter. Este ano não fui Mas fui em por causa termos de disso. iniciativas gerais, Melgaço está bem ou precisa de mais? Não, o Melgaço precisa de mais cultura, precisa de mais associações. Associações que se dediquem, portanto, os cinéfilos que se juntem num... Já falou na falta de um cinema, não é? Pois, sim, mas podem-se criar uma associação, portanto, como é que se chama? Um cineclube. Cineclube, exatamente, o cineclube, exatamente. O cineclube aqui em Melgaço, porque o Monção já teve bom, mas agora parece que já não funciona. Mas nós mais razões temos para ser um cineclube. Se nós temos o Museu do Cinema, temos essas coisas todas, nós temos de, pelo menos, ir por esse campo, não é? Exatamente. Por esse campo de pôr todas as valências que isso tem. E desporto, Sr. Candidato? Como é que está Melgaço? Há futebol, há hóquei em patins, pelo menos, não é? Há ginástica. A ginástica está bem. O futebol, portanto, tem de ser o desporto escolar, tem de começar por aí. Uma aposta no desporto escolar. No desporto escolar, só isso nos pode trazer o desporto depois mais... E náutico, por que não, Sr. Candidato? O náutico também. O náutico já funciona. Já funciona. Uma maior aposta no domingo? Já desci uma vez. Remo? Ou natação? Não, não foi natação, foi, portanto, nas descidas que eles fazem com os barcos. Exatamente. Irem para ir para fora, apanhei uma cabúfia dos diabos, mas cheguei a Porto Seguro e nunca houve problemas com aquilo. Exatamente. Portanto, as pessoas que gostam disto... Rafting, exatamente. Muito bem. Isso é bom, portanto... Mas uma maior aposta nesse tipo de exatamente, esportes, não é? Isso está a funcionar. Isso está a funcionar, não é? Ó, Sr. Candidato, vamos imaginar que até vence, ou então entra para o Executivo. Se não for eleito Presidente da Câmara... Não, eu não me propus para ser eleito Presidente da Câmara, porque, portanto, o que estava ao máximo seria o vereador, não é? Mas também não acredito nisso. Mais para a Assembleia Municipal. Sim. Para nós estarmos a par das coisas, para nas próximas eleições podermos saber... Eu ia fazer a pergunta se eventualmente não for Presidente da Câmara, se vai continuar como vereador da oposição, mas já vi que a meta da CDU é mesmo a Assembleia Municipal. É a Assembleia Municipal. Agora, se viesse um vereador, isso seria muito bom. Já seria bom. Seria bom, muito bom, seria... Como é que é dizer? Seria... Já há algum tempo que a CDU não tem um vereador na Câmara, não é? Não, nunca tivemos vereador. A Assembleia Municipal tivemos. E depois, nas eleições seguintes, tivemos mais votos, mas não elegemos nenhum, porque foi na altura que o Mário Soares reduziu o número de eleitos. Muito bem. E, portanto, o Mário Soares pôs-nos na rua. Ó, Sr. Candidato, uma mensagem aos melgacenses. Uma mensagem do candidato da CDU aos melgacenses. Olha, melgacenses, é só dizer-lhe que nós, Melgaço, nós somos todos melgacenses. Portanto, Melgaço é um todo. E todos devemos
estar nesse todo. Portanto, que os melgacenses estejam nesse todo. Todo é Melgaço e nós temos todos de estar nesse todo. Aí está a mensagem de Horácio Lima, candidato da CDU à Câmara de Melgaço nas próximas eleições autárquicas. É uma CDU de compromissos, uma CDU que quer fazer a diferença, que quer tornar Melgaço um concelho ainda melhor. Eu sou Miguel Rocha e este é o Especial Autárquicas da Rádio Valdominho. Vamos sair da ADA, porque sempre votamos contra. Valença quer mais. Rádio Valdominho, Especial Autárquicas 2021. Eu sou de estar ao lado deles, lutando no dia a dia. Qual é o melhor dia para apresentar esta equipa? Sempre fomos coerentes. Valença merece mais. Entrevista. É o 31 de julho, a seguir entre agosto.